Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, na última aula nós falamos um pouquinho, nós estamos nós iniciamos o período mosaico, que é o período mais longo da história do Antigo Testamento, e na última aula, nas últimas aulas, nós falamos sobre a aliança que Deus firmou com uma só nação, que era a nação de Israel. Nós vimos que a nação de Israel foi formada no Egito, e depois que eles ficaram num número muito grande de pessoas, eles foram escravizados, depois de um certo tempo. O faraó que subiu ao Egito viu que eles eram muito numerosos e ficou preocupado que eles pudessem tentar assumir o controle do país por serem muito numerosos. Temendo isso, o faraó decide escravizar, colocar trabalhos forçados sobre os israelitas, para que eles então se tornassem escravos do Egito. E aí começou o período da escravidão, que perpetuou aí por 400 anos de escravidão. Depois de 400 anos, a gente viu que Deus levantou um homem chamado Moisés. Ele, através das 10 pragas, foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Nós vimos com calma que eles saíram do Egito, se firmaram lá no Monte Sinai, depois de atravessar o Mar Vermelho. Os egípcios foram atrás, foram mortos, depois que o Mar Vermelho foi fechado. Estou somente resumindo. E depois nós vimos que eles fizeram uma viagem aí, depois chegaram até o Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus fez uma aliança com a nação de Israel. E nessa aliança, Deus deu a lei ao povo, fez uma aliança nacional e deu a lei que eles teriam, que eles usariam essa lei para a nova terra que eles iriam receber da parte de Deus. Então, nós, nas últimas aulas, vimos e nós conversamos a respeito dessa aliança que Deus firmou somente com a nação de Israel. Nós respondemos um questionário com uma série de perguntas relacionadas a essa aliança que Deus fez com a nação de Israel. E nós vimos que o sinal dessa aliança, o que Israel tinha que fazer, era guardar o sábado. O sábado era o sinal dessa aliança, que eles tinham que lembrar os sábados do Senhor, tá bom? Nós também falamos também sobre o que significa uma aliança, que a aliança que Deus faz com a humanidade, com as pessoas, é uma aliança na qual Ele, Deus, é a parte superior dessa aliança, aonde Deus determina as regras, o jeito que essa aliança deve ser feita e sancionada, e a gente viu que cabe ao homem a responsabilidade de obedecer. Então, a parte do homem na aliança é somente obedecer. Deus é que determina as regras, o homem é obediente. Nós vimos essa aliança que ele fez com Israel, e depois, no Novo Testamento, nós vamos ver a aliança que ele faz e fez com toda a humanidade. E nós vamos ver essa aliança com calma, mas nós estamos falando sobre essa aliança que Deus firmou com a nação de Israel. Nós falamos também na aula passada sobre o tabernáculo. Nós falamos que Deus deu a orientação, deu as qualificações exigidas para cada pessoa, deu o modelo de como deveria ser feito o tabernáculo. A gente viu que tudo deveria ser feito da forma como Deus ordenou. E Moisés seguiu a ordem de Deus, A gente viu com clareza que Moisés não deu um jeitinho de dizer, você deu o modelo, mas eu vou fazer uma adequação, vou fazer umas melhorias. Não, Como foi com a Arca de Noé, que Deus deu o modelo para Noé, da mesma forma que Deus deu o modelo do tabernáculo aqui para Moisés, eles fizeram tudo de acordo como o Senhor tinha ordenado. Então, esse é um fato muito importante, que eu estava falando sobre a questão de nós não temos o direito ou
a função de determinar nada, né? Nós estamos na posição de obedecer. O modelo que nós temos está na Escritura do que nós devemos fazer. Nós temos que obedecer à vontade de Deus. Ele já deu o modelo do que nós devemos fazer, né? Da mesma forma aqui, ele deu o modelo para o tabernáculo e nós temos que cumprir esse modelo de acordo com a vontade de Deus, ok? Nós vimos então todos os utensílios que foram usados conforme o modelo, a construção. A gente viu que o tabernáculo tinha vários lugares importantes, como o lugar santo e o lugar santíssimo, lugares que somente os sacerdotes podiam entrar, enfim. Então nós falamos sobre a construção do tabernáculo, que foi feito segundo as determinações do Senhor. Depois nós falamos sobre os sacerdotes, nós falamos que a tribo de Levi foi separada por Deus para ser uma tribo de sacerdotes. E nós vamos ver agora na aula de hoje que quando houve a distribuição das terras, né, que eles vão ter que conquistar a terra prometida, Levi não pegou nenhuma terra, mas vamos ver o que eles receberam de herança, porque eles não iam ter terra como herança, mas vamos ver que eles receberam algumas cidades e por que eles receberam essas cidades. Ok? Nós falamos então sobre a importância da tribo de Levi, que foi uma tribo escolhida por Deus para ser uma tribo de sacerdotes, e a função principal desta tribo era cuidar dos trabalhos religiosos e que seriam feitos no tabernáculo. E o principal trabalho deles era os sacrifícios de animais. Eles iriam sacrificar os animais. Eles que fariam essa ordem, faria esse ritual segundo a ordem e as determinações que o Senhor deu. Se você quiser ler, você pode ler o livro de Levítico, que é o livro onde ele vai dar todas as ordens para os levitas de como eles iriam proceder, quais seriam todas as funções que eles iriam ter, mas a principal seria essa de sacrifícios, fazer os sacrifícios, ok? E nós falamos também que aos levitas foi designado os dízimos, né? Eu dei as passagens para você ler a respeito desse assunto, né? Principalmente em Números 8, 14 também, e Números 18 também fala um pouco disso, principalmente em Números 18, que fala a respeito do dízimo, que Deus designou para os levitas. Então o dízimo era para atender às necessidades dos levitas. Eles não iam trabalhar na parte de campo, gado, como as outras tribos faziam. O trabalho deles era no templo, no tabernáculo, posteriormente no templo, e eles cuidavam da parte religiosa do povo. E de onde vinha o sustento deles? Iria vir da contribuição das outras tribos. As outras tribos iriam doar, né, ia fazer seus dízimos, e nós vimos que o dízimo era designado para os levitas. E nós vamos conversar, né, como eu disse, no Novo Testamento, por que nós não podemos trazer o dízimo que foi usado na Velha Aliança para o Novo Testamento, para o período cristão. Nós, no contexto de igreja, não existe um versículo, você vai achar no Novo Testamento, que ordene os cristãos a fazerem os dízimos. Mas nós vamos ver com calma no período cristão por que isso não é feito e o que o cristão faz no Novo Testamento, porque a gente sabe que a igreja tem as suas necessidades para atender, né, principalmente ajudar os irmãos, né, e como é feita essa arrecadação, o dinheiro que é dado para as igrejas. Então vamos conversar com calma disso, né, quando estivermos lá no Novo Testamento, mas só para você entender que os dízimos eram para os levitas, era designado para os levitas, e além dos sacrifícios dos animais também ficavam com eles como forma de alimento, porque eles também se alimentavam, né, desses animais. Nós falamos também sobre as festas, principais festas que os israelitas comemoravam. Então nós falamos que eles tinham várias festas. Se você for ler o livro do Pentateuco, que é os 5 primeiros, você vai ver a quantidade de festas que os israelitas comemoravam. Entretanto, eu separei aqui, vocês anotaram em suas apostilas, as 3 principais festas, que é a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos ou das tendas. E você tem as passagens aí para você ler a respeito destas festas. Aqueles comemoravam, que era a mais importante, era a festa da Páscoa,
que representava para eles, para os israelitas, a libertação do Egito, né? O fato de Deus ter libertado eles do Egito. Então nós falamos aí sobre esses requisitos que os israelitas tinham, principalmente os levitas. Então nós vamos dar início à nossa aula de hoje, continuando o período mosaico, tentando entender um pouco mais sobre a nação de Israel, né? Lembrando que eles estão recebendo todas essas informações para poder conquistar a terra, para poder se estabelecer na terra que Deus prometeu que ia dar a eles, que era a terra de Canaã. Então nós vamos ver todo esse passo e como isso aconteceu para que eles chegassem até o momento de estar na terra e a terra fosse dividida, tá bom? Então vamos conversar com calma sobre esses assuntos. Lembrando que todos os assuntos que eu vou falar hoje têm relação aos textos que eu pedi para você ler na aula passada, no final da última aula que você viu. Você tinha alguns textos para você ler. Se você ainda não leu, peço que você volte ao vídeo da última aula e no final do vídeo você vai ver as tarefas, as leituras que você precisa fazer para que você possa entender toda a aula que eu vou passar hoje, porque são muitos textos e eu não vou ler todos, mas eu sei que você já leu, então você vai entender sobre o que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, continuar falando sobre o período do Êxodo, onde o povo passou aí grande parte no deserto antes de ingressarem até a terra prometida, tá bom? Então você tem aí uma introduçãozinha aí. Nessa introdução você tem essas palavras vermelhas que você precisa preencher na sua apostila. Então, vamos acompanhar a leitura aí. Após 2 anos, então todo aquele processo que nós estamos vendo, quando eles receberam a lei, e ficaram ali no deserto, foram construído o tabernáculo, tudo isso durou aproximadamente 2 anos depois que eles saíram do Egito. Então, após 2 anos acampados próximo ao Monte Sinai e ter recebido a lei, o povo levanta acampamento e começa a sua longa peregrinação rumo a Canaã. Então, eles vão começar a ir para a terra de Canaã. Do Mar Vermelho até Canaã, passando pelas terras dos filisteus, era menos de 300 quilômetros e estima-se que levariam no máximo 3 meses de viagem. Então, você pode ler esse texto aí em Êxodo 13, versículos 17 e 18. Mas, quando você lê esse texto, você vai ver que Deus não quis usar essa rota, né, que é dos filisteus. Você pode acompanhar o mouse aqui. Essa rota aqui perto do mar, né, Mediterrâneo, era uma rota aonde ficava o país, né, o território dos filisteus. Quando eles saíram do Egito, o caminho mais rápido é esse, acompanha o mouse aqui. Eles demorariam 3 meses para fazer esse caminho, para chegar até a terra prometida, que é aqui, ao lado da terra dos filisteus, né? E eu acabei de falar, era uma viagem de menos de 300 quilômetros e estima-se que eles levariam no máximo 3 meses de viagem, né? Para sair então do Egito, onde eles estavam estabilizados, e fazerem essa viagem para chegar até aqui em Canaã. Mas, se você for ler o texto lá, Deus não permitiu que eles seguissem essa rota porque eles tinham, primeiro, acabado de sair do Egito, e segundo, ele não queria que os israelitas enfrentassem a batalha logo de cara, porque provavelmente ficariam com medo, preocupados e iriam querer voltar para o Egito. Então, esse texto de Êxodo aqui, de 13, 17 e 18, vai falar justamente isso, que Deus não permitiu que eles fossem por essa rota, porque se eles se deparassem com a batalha, com a luta, logo de cara, logo depois que saíram do Egito, provavelmente, e mais do que certeza, eles voltariam correndo para o Egito. Então, Deus fez com que eles fizessem uma rota ao contrário, e essa rota demorou muito mais, nós vamos ver com calma por que isso demorou. A gente vai ver depois que por causa da desobediência, eles vão cometer uma desobediência, nós vamos ver qual foi o erro deles. Deus não escolheu esse caminho. A rota escolhida era de 600 quilômetros pelo deserto da Arábia e eles vão levar 40 anos para fazer essa rota. Então, você está vendo aqui no mapa que é perto. 2, 3 meses de viagem, dependendo se eles estivessem aqui na Arábia,
aqui onde nós vamos falar um pouco sobre essa parte aqui onde ficava o Monte Sinai. Dependente de onde eles fossem, esse território é um território, se você for ver nos mapas, é curto, não é longo, né? A extensão de quilometragem. Então seria uma viagem rápida. Mas nós vamos ver por que essa viagem, esse percurso, demorou 40 anos. Por que eles ficaram andando em círculos pelo deserto durante 40 anos antes de ingressar no Egito? Nós vamos ver qual foi a desobediência deles, ok? O que foi que eles fizeram, o que os israelitas fizeram, que levou Deus a deixar o povo por 40 anos no deserto antes deles assumirem a terra do Egito, tá bom? Então, nós estamos na parte 2 anos depois que eles saíram do Egito, receberam toda a lei, todas as instruções, estão com o tabernáculo pronto, e agora nós vamos ver o que vai acontecer com essa nação agora. Então, nós vamos ver aqui, durante essa longa peregrinação, eles vão aprender muitas lições, até que finalmente recebem a segunda parte da promessa. Então, a segunda parte da promessa, que é eles herdarem essa terra prometida, vai ser cumprida depois de 40 anos. Então, nós vamos ver com calma por que isso aconteceu tanto tempo depois que eles saíram do Egito. Então, nós estamos com a primeira promessa que Deus fez a Abraão, foi cumprida, que ia fazer dele uma grande nação. Israel é uma grande nação. Agora nós vamos ver a segunda grande promessa, que é eles vão receber a terra prometida. E vamos ver os passos que levou a eles a receber essa terra prometida. Então aqui você tem tipo uma linha do tempo, né, digamos assim, dos fatos para você um pouco entender. Então eu falei aqui, ó, se eles fossem mais rápido, pode acompanhar o mouse aí, se eles fossem para aquele percurso na terra dos filisteus, eles iam chegar rapidinho. Mas aqui onde está Gaza, no seu mapinha aí na frente, é o território dos filisteus. Então, se eles saíssem aqui do Egito, onde eles estavam, e percorressem esse caminho, seria pelo menos uns 3 meses de viagem, eles iam chegar aqui. Mas, devido a essa ordem do Senhor, dizendo, ó, provavelmente, se vocês forem por esse caminho e se depararem com a luta, com a batalha logo de cara, provavelmente vocês vão voltar para o Egito. Então, Deus decidiu outro caminho. Então, eles vieram, estabeleceram aqui no Monte Sinai, Península do Sinai. Então, esse é o mapinha que nós vamos usar para os nossos estudos. Então, eles permaneceram no Monte Sinai, depois de 2 anos, recebendo a lei, fazendo o tabernáculo, né? Então, a gente viu aqui, ó, Sinai. Então, do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, se estabeleceram no Sinai. Ali no Sinai, Deus firmou uma lei, né? Fez a aliança nacional com a nação de Israel. Depois desses 2 anos, com todas as orientações, tabernáculo pronto, eles vão fazer um relatório da terra. Então, Deus pede para Moisés separe 12 espiões, né, que seriam o líder de cada tribo. Então, lembra que são 12 tribos. Seriam um líder de cada tribo e eles teriam que ir para Cades Barneia e lá eles teriam que investigar a terra durante 40 dias e depois voltar e trazer o relatório sobre essa terra. Falar, olha, a terra é assim, desse jeito, tem pessoas desse jeito, a gente viu que é assim, né? Tem pessoas altas, fortes, é uma terra que é uma terra boa, eles vão falar que é uma terra boa, que manda leite e mel, então eles vão lá inspecionar a terra para comunicar a toda a nação que está aqui na península, né? Que está aqui no Monte Sinai, esperando, aguardando esses espiões irem lá, verem a terra e voltar e passar esse relatório. Bom, então essa é a ordem, nós vamos ver com claro por que houve esse castigo, tá bom? Então, houve um castigo devido a essa inspeção, porque eles vão passar um relatório negativo para o povo. Então, esses espiões, a gente vai ver que 10 desses espiões vão passar um relatório negativo para a nação de Israel. E vamos ver por que foi passado esse relatório negativo. E depois dos 40 anos, né, a gente vai ver que depois desse fato aqui de Cades Barneia, eles vão passar 40 anos no deserto. Depois eles vão levantar acampamento, vão até o Monte Nebo, aqui onde fica em Moabe, onde Moisés vai morrer, no Monte Nebo, né? Você vai ver isso no final do livro de Deuteronômio, capítulo 34. Moisés vai morrer, Josué vai assumir o lugar de Moisés para conquistar a terra, tá bom? Para conquistar a terra, tá?
para poder conquistar a terra. E lá no Monte Moabe, Moisés vai ser levado por Deus, né? Vai relatar a morte de Moisés. Josué vai assumir o controle, a liderança da nação para organizar as batalhas que serão feitas, né? E a gente vai ver que vai ter as conquistas, né, de Canaã, e vai ter a divisão da terra. Josué vai dividir a terra para as 12 tribos de Israel. Então esse aqui que você está vendo, aqui que você está vendo na sua tela, é um resumo dos fatos que nós vamos ver, né? Lembrando que nós já vimos, nós paramos no Monte Sinai. Então nós vamos ver agora a partir de Cades Barneia, tá bom? O que aconteceu com esses 12 espiões. Então é um resumo aí rápido de alguns fatos que nós vamos ver rapidamente sobre o que aconteceu para a nação de Israel poder herdar a terra prometida, ok? Bom, vamos lá para a letrinha A da página 27, né? Você tem aí na sua tela. Página 27, vamos acompanhar. Nessa letrinha A você não precisa preencher nada. Vamos falar um pouquinho sobre a terra da promessa. Uma das promessas de Deus era dar uma terra para o seu povo, Israel. Lembra das promessas que ele fez a Abraão, lá em Gênesis 12, que daria uma terra que era a terra de Canaã. Ao longo da história, essas terras, que se localizam entre o mar Mediterrâneo e o deserto, receberam vários nomes. Então, esses são os vários nomes que essa terra já recebeu. Canaã, terra da promessa, terra de Israel, país dos hebreus, terra do eterno e hoje é mais chamado de Palestina. Também ficou conhecida ainda como a terra que mana leite e mel, então terra de leite e mel, simbolizando que era uma terra boa, fértil e rica, e portanto muito cobiçada até hoje. Então é uma terra que tem, você sabe, lá na Palestina até hoje existem as guerras pelo controle do poder da Palestina, justamente porque é uma terra que hoje eles, né, chamam de Terra Santa, até hoje é chamada de Terra Santa, por causa da história que aconteceu naquela região, e porque é uma terra boa, fértil, rica, e que produz, e por isso é tão cobiçada essa terra até hoje. Então esses são alguns nomes que são dados a essa terra, que antigamente era chamada Terra de Canaã, até os dias de hoje. Hoje é a Palestina. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa terra prometida no momento em que houver a divisão dessa terra. Então essa letrinha A, falamos um pouquinho sobre essa terra. Vamos falar sobre o castigo radical. Por que eles, o povo de Israel, passou 40 anos no deserto, né? Então eu passei esse texto para vocês lerem. Se você quiser ler aí na sua casa, você pode ler. Números 14, do 11 ao 45, você vai ver toda a história como se seguiu, desde o chamado dos 12 líderes, que eles iriam até a terra lá, iam passar 40 dias para fazer esse relatório sobre a terra, e o que aconteceu quando eles voltaram, e falaram para o povo o que iria acontecer, ok? Qual foi o relatório que eles passaram, né, para todo o povo de Israel. Então vamos lá, letra B. Então a parte vermelha você pode preencher na sua apostila. Então vamos ver a respeito da terra de Israel. O castigo radical, Números 14, do 11 a 45. Mas a geração que saiu do Egito não foi a que entrou na terra prometida por murmurar contra Moisés e Arão e desejar voltar ao Egito. A murmuração aconteceu devido ao relatório negativo de 10 dos 12 homens enviados para espiar a terra de Canaã. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Separou esses 12 homens, eles foram até lá, passaram 40 dias para inspecionar a terra, e quando voltaram, eles deram um relatório negativo. Então, 10 dos 12, 10 homens, 10 líderes de tribos, passaram um relatório negativo, falando somente, a gente não vai conseguir, eles são muito grandes, eles são muito fortes, né? Eles falam assim, não podemos atacar aquele povo. Eu estou lendo um versículo do capítulo 14, né,
do versículo 13 e do 14, né, de Números. Olha o relatório deles, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalhou-se entre os israelitas um relatório negativo. Eu estou lendo capítulo 13, versículos 31 e 32. Então espalhou-se entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então, o relatório que foi passado para a nação de Israel foi um relatório negativo. Olha, eles são maiores do que nós, mais fortes do que nós. Nós não vamos conseguir conquistar essa terra. Então, o relatório negativo foi o que se espalhou por toda a nação. E o povo entrou em desespero. O que eles queriam fazer? Eles queriam voltar para o Egito. Diante disso, eles falaram: a gente não vai conseguir. Então, devido ao relatório negativo, no capítulo 14, você vai ler a revolta do povo. Naquela noite, estou lendo o capítulo 1, do versículo 14. Naquela noite, depois que foi passado esse relatório negativo, toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos ao Egito. Então eles queriam organizar uma caravana para voltar para o Egito, porque eles queriam escolher um outro chefe para voltar para o Egito, porque eles não confiaram em Deus. Deus estava do lado deles. Deus disse que eles iriam conquistar a terra. Deus disse que estaria com eles, mas eles preferiram não confiar em Deus. Eu creio que eles, na verdade, esqueceram-se de Deus naquele momento e dizer: olha, do poder que Deus tinha, de tudo que eles tinham visto. Eles viram Deus abrir o mar vermelho na frente deles. Deus deu comida a eles. Lembra do maná? Eles acordavam, saíam de suas tendas no deserto, caía comida do céu e Deus não deixou aquele povo passar necessidade. Eles viram coisas incríveis. A nuvem que seguia eles durante o dia, a coluna de fogo que seguia eles à noite. Então eles viam coisas incríveis, mas eles não confiaram que Deus podia ajudá-los a conquistar a terra. Número 1. O castigo pela murmuração foi a peregrinação no deserto por 40 anos, simbolizando os 40 dias que os 12 espiões levaram para inspecionar a terra. Então, você vai ver a partir do versículo 26 do capítulo 14 de Números, o castigo que Deus deu para esse povo foi que aquela geração, eles não iriam entrar na terra prometida. Eles iriam morrer no deserto por causa dessa falta de confiança que eles tinham em Deus, porque eles queriam voltar para o Egito. Então, eles passaram 40 anos que simbolizavam então esses 40 dias que os espiões passaram lá na terra inspecionando. Então, por isso que eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, antes de entrar na terra prometida. 2. O castigo radical é sempre o último recurso. Mas, quando acontece, ainda revela o amor e a justiça de Deus. Dos 12, entraram em Canaã somente 2 homens, Calebe e Josué, cujos relatórios eram positivos. Entraram também aqueles que tinham menos de 20 anos, que foram contados no censo. Então, dos 12 homens, somente 2, que foram lá fazer esse relatório, que voltaram e que iriam permanecer vivos e que iriam conquistar, iriam ver com os próprios olhos a conquista da terra, iriam receber a terra por herança, seriam Calebe e Josué. Eles são os únicos que não iriam morrer, junto com Moisés. A gente vai ver que Moisés também não iria pisar na terra. A gente vai ver com calma porque que ele também
iria morrer antes que a terra fosse conquistada. Ele viu toda a terra por cima, lá no Monte Nebo, quando eu falei lá nas colinas de Moabe, ele viu a terra lá em cima do monte, toda a terra que Deus iria dar. Deus mostrou a terra para Moisés, mas ele não iria entrar nessa terra, né? E os únicos que entrariam na terra seriam aqueles que tinham menos de 20 anos, que foram contados no censo lá no começo do livro de Números. Então tem um censo lá de homens com menos de 20 anos, então somente essas pessoas com menos de 20 anos iriam entrar na terra prometida. Os outros, infelizmente, por causa dessa situação e da falta de confiança em Deus, os seus cadáveres iriam cair no deserto e eles iriam morrer e não iriam ver a terra prometida. Então, espero que você tenha entendido o porquê a nação de Israel teve que passar 40 anos peregrinando no deserto antes de poder receber a terra por herança. Então, se você conseguiu preencher aí, nós vamos para as conquistas. Vamos falar o que aconteceu depois de 40 anos. Então, depois de 40 anos, chegou o período em que aquela velha geração morreu e a nova geração, os de 20 anos para baixo, até as mais novas, até os que nasceram, cresceram, se fortaleceram, ficaram fortes, prepararam para lutar e para conquistar a terra. E chegou o momento da terra ser conquistada, né? Então, nós vamos começar agora a ver esse momento. Você pode ler o período das conquistas. O início do período das conquistas vai ser mais ou menos no final aí do livro de Deuteronômio. Vai ter alguns lugares que foram conquistados, mas principalmente o livro de Josué é onde relata a maior parte das conquistas, tá bom? Eu vou ler somente um texto aqui, Deuteronômio 1, versículo 37. Vai dizer assim, ó: Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e disse: Você também não entrará na terra. Então, eu estou lendo o versículo onde Deus falou para Moisés que ele não iria entrar na terra prometida. Tá bom? Então, ele falou: Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Então Moisés não iria entrar na terra prometida, porque o Senhor irou-se contra Moisés e disse: Você também não entrará na terra. Então, no meio do livro de Números, você vai ver que Moisés também ficou irado com a reclamação e a murmuração do povo, e ele também, por causa disso, não ganhou esse direito de entrar na terra, né? E Josué, filho de Num, foi designado a liderar a nação de Israel nesse período de conquistas. Então a ordem de Deus para Moisés é: encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse da terra. Então, nós vamos falar um pouco sobre as conquistas e sobre a história, um pouquinho da história de Josué, que ele liderou o povo na conquista da terra. Então, nós estamos falando aí sobre o que aconteceu depois dos 40 anos que Israel peregrinou no deserto. Então, tem aí a introduçãozinha, você pode preencher o vermelho na sua apostila. Vai dizer assim, ó: Depois de uma longa e difícil peregrinação de 40 anos pelo deserto, os israelitas chegaram às fronteiras de Canaã e acamparam além às margens do rio Jordão, das planícies de Moabe. Então, em Números 33, você vai ver essa situação. Mas, mesmo sendo uma promessa, não bastava apenas atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Eles chegariam até aqui liderados por Moisés, mas agora ele está morto e o seu sucessor, o general Josué, vai liderar o povo nas batalhas. Ainda que a terra fosse uma promessa e uma bênção de Deus, Israel tinha a responsabilidade de entrar e conquistar a terra. O cumprimento desta promessa está no livro de Josué. Então, o cumprimento
da segunda promessa que Deus fez a Abraão, de dar a terra prometida, vai ser cumprida no livro de Josué. Então, nós estamos vendo que Josué iria liderar o povo para conquistar toda a terra de Israel. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as conquistas. Então, você tem o mapa aí. Essa é a terra de Canaã, nações a serem removidas. Eles teriam que, então aqui tem os filisteus, né? A terra de Canaã é a terra que eles iriam conquistar, que Deus iria dar ao povo de Israel. Essa era a terra boa, era a terra que iria dar a eles. E essa terra seria dividida, vai ser dividida em 12 tribos, tá bom? Letra A. A importância destas terras. Tudo isso que eu estou lendo aqui está na sua apostila. No mundo antigo, terra era uma necessidade para qualquer nação. E a história de Israel é uma história de amor, onde Deus não apenas forma um povo, mas cuida dele. Israel falhou em viverem segundo as leis de Deus. E apesar do alerta feito por Moisés, eles foram ingratos, injustos com os pobres e indiferentes com os mandamentos de Deus. Por essa atitude inadequada, quanto ao uso da terra, nações inimigas invadiram Canaã, se apossaram da terra e os judeus foram levados como escravos. Então, nós vamos ver isso no decorrer da história de Israel. Eles vão conquistar a terra de Israel, mas nós vamos ver que por causa da falta de amor e de obediência a Deus, eles vão perder essa terra por diversas vezes. Essa terra vai ser invadida por outras nações, eles vão ser levados como escravos de novo. Então nós vamos ver isso com calma nos próximos períodos. Mas vamos falar um pouco mais sobre a importância e o valor que essas terras tinham. Então, essas terras eram muito importantes para os israelitas, né? E por isso, uma das coisas que eles perderam por falta de amor a Deus, no decorrer do Velho Testamento, a gente vai ver que foi a terra que eles perderam por causa dessa falta de amor e da falta de obediência a Deus. Mas a gente vai ver isso com calma. Letra B. Então, havia vários habitantes nessas terras. Então, vamos falar sobre alguns habitantes que viviam nessa terra. O grande número de israelitas tornou-se uma ameaça para os povos da região. A chegada deles à fronteira de Canaã provocou preocupação e hostilidade entre os povos que ali viviam. Entre esses povos inimigos estavam os filisteus, moabitas, cananeus, jebuseus, amorreus, midianitas, amonitas, edomitas e gibeonitas. Então, todas essas nações aqui em volta, né? Amorreus, né? Cujo o rei era Og, amorreus, cujo rei era Sion, os amonitas, moabitas, edomitas estão aqui embaixo. Então, essas nações estavam preocupadas porque os israelitas eram muitas pessoas. Lembra? Era mais de 2 milhões de pessoas, entre 2 e 3 milhões de pessoas. Né? Essas terras, elas são grandes, mas ao mesmo tempo, em território, elas são pequenas. Então, as fronteiras são perto, né? Então, era fácil identificar essa quantidade de pessoas que estavam circulando por essas terras, né? E a gente vai ver que eles começaram a vir por Edom. Eles vieram por trás, né? Até se estabelecer aqui onde está o mouse, no Monte Nebo. Eles iriam entrar pelo rio aqui, né? O Rio Jordão, atravessar o Rio Jordão e ia começar a conquista pela terra a partir de Gilgal e Jericó. Então, essas terras aqui foram conquistadas primeiro. Então, no final do livro de Deuteronômio, essas terras aqui já são conquistadas, né? Tirando Edom. No final eu vou mostrar como vai ficar a terra depois de conquistada, para você ver quais são as nações aqui que saíram e quais que permaneceram. Edom vai ficar, né? Então, eles foram passando, pedindo passagem para as nações. Alguns aqui não deixaram eles passar, então já houve algumas batalhas aqui, né? Entre essa parte aqui. Então, já houve algumas batalhas entre alguns reis daqui e já houve algumas conquistas de terra por essas regiões, ok? E aí, depois começa a conquista
de toda a terra de Canaã, mas essas terras dos amorreus, Bassã, Amon, aqui tudo também vai ser conquistado pelos israelitas e depois, posteriormente, vai ser dividido entre as tribos de Israel, tá bom? Então nós vamos ver como vai ficar isso depois. Eu vou mostrar o outro mapa para você identificar como ficou a terra depois que ela foi toda conquistada. C. As conquistas dessa terra. Liderados por Josué, Israel atravessa o Rio Jordão. Então, o Rio Jordão fica aqui onde está o meu mouse, bem aqui no Monte Nebo, onde Moisés vai ser levado aos céus, vai morrer. Então, aqui eles se estabilizaram. Aqui, então, eles vão atravessar o Rio Jordão de forma milagrosa. Você tem um texto de Josué 3:5. Acampam em Gilgal, então a cidadezinha aqui de Gilgal, onde vai ser o quartel-general, né, dos israelitas. Josué vai estabilizar aqui seu quartel-general. E a partir daí, eles vão conquistar as cidades, né? Vão fazer a campanha central, depois eles vão para a campanha do sul, depois eles vão para o norte. Então, conforme você vai lendo o livro de Josué, você vai ver essas campanhas. Então, vai ter a campanha do centro, vão conquistar as várias cidades do centro, depois eles vão para o sul, vão conquistar as cidades do sul, depois eles vão para o norte e vão conquistar as cidades do norte, tá bom? Então vamos lá. Acampam em Gilgal, que vai se tornar o quartel-general deles, aonde todos os varões israelitas são circuncidados de acordo com a lei. Então ali eles se estabelecem em Gilgal, cumprem a promessa, a aliança que Deus fez a Abraão, que todos os homens deveriam ser circuncidados, são circuncidados de acordo com a lei, conquistam primeiro as terras de Jericó, Ai e Gibeão. Então, de Gilgal, aqui onde está o mouse, eles vão para Jericó, conquistam primeiro Jericó. E ao lado aqui tem as outras cidades, que é Ai e Gibeão. Josué ainda comanda 2 campanhas militares conquistando as cidades do sul, como eu já falei, conquista as cidades do sul, e depois ele vai conquistar as cidades do norte. Essas conquistas militares foram apenas o começo da ocupação de Canaã. Muitas outras cidades e territórios ainda estavam fora do controle dos israelitas. Então você vai entender um pouco mais sobre isso em Josué, capítulo 13, do 1 ao 7. Então, eu falei um pouco sobre como foi a campanha, né, que Josué organizou para que a terra de Canaã fosse conquistada. Depois que a terra foi conquistada, houve a divisão destas terras. Então, com a idade avançada de Josué, Deus ordenou que ele dividisse a terra entre as 12 tribos. Então, você vai ver esse texto lá em Josué 13, do 1 ao 8. Ainda que a conquista total não tivesse sido concretizada, muitas das tribos enfrentaram problemas para a ocupação de suas terras, por não terem expulsado todos os povos e completando a ocupação destas terras. Assim, Josué continuou o trabalho da divisão das terras conquistadas que começou com Moisés. O que isso quer dizer, Gustavo? Deus deu uma ordem para os israelitas. Olha, quando vocês forem conquistar a terra, destruam tudo, tudo, porque os cananeus e esses povos em volta são povos idólatras, são povos que praticam imoralidades perversas e horríveis. A ordem de Deus foi: conquista tudo, destrua, mata tudo, homem, mulher, criança, derrubem os altares, os deuses, destrua tudo. Essa foi a ordem de Deus. E depois que vocês destruírem tudo, vocês conquistam a terra. Mas, quando Josué estava com uma idade avançada, não foi muito bem isso que aconteceu. Por quê? Porque durante as conquistas, Josué fez aliança com alguns cananeus que viviam na cidade próxima. Eles não tiraram todos os cananeus da terra. Alguns cananeus permaneceram na terra, algumas cidadezinhas, alguns cananeus permaneceram lá, fazendo os seus sacrifícios, adorando os seus deuses. E a gente vai ver que isso foi um problema muito sério para a nação de Israel no decorrer dos anos. A gente vai ver isso no período dos juízes e subsequentemente nos outros períodos que nós vamos ver dentro do período mosaico. Nós vamos ver que Israel teve muitos problemas por causa do fato de não obedecerem completamente à ordem de Deus, de terem varrido completamente toda a terra. Então, eles foram influenciados pelos cananeus e pelas nações remanescentes que permaneceram, porque eles não tiraram tudo, entende?
E essas nações influenciaram os israelitas. Então, quando você vai ler o livro de Juízes, você vai ver que os israelitas, muitas vezes, estavam adorando deuses cananeus. Os israelitas estavam prostrando culto a outros deuses, a esses deuses cananeus, por causa dessa ordem que não foi cumprida aqui no momento das conquistas, que era de varrer toda a terra e conquistar toda a terra. Então, a gente vai ver que isso vai se tornar um problema muito sério para Israel lá na frente, tá bom? Então, a gente vai ver isso com calma e as consequências que isso vai trazer para a nação de Israel. O Josué, então, está velho, depois de conquistar grande parte de Canaã, e Deus falou, ó, divida essa terra entre as 12 tribos, mesmo que a conquista total não tenha sido concretizada, mesmo que vocês não tenham me obedecido completamente, mas dividam a terra. E houve, então, a divisão da terra. As terras foram divididas entre as 12 tribos. E eu já vou mostrar nos próximos slides como que ficou a terra dividida, né, para você ter uma noção, tá bom? Então, espero que você tenha entendido sobre essa questão, porque é fundamental você entender isso para o decorrer dos nossos estudos. Entender que a ordem deles era conquistar toda a Canaã. Tudo, eliminar tudo e todos. Mas isso não foi concretizado 100%. Por causa desses remanescentes que ficaram, desses poucos que ficaram, eles influenciaram a nação de Israel. E muitas vezes, quando você vai ler o livro de Juízes, eles estavam adorando deuses cananeus, prestando culto, fazendo imoralidades e fazendo coisas que Deus não aprova, tá bom? Então, eu estou aí na letra D, vamos continuar conversando sobre a divisão das terras. Dois filhos de Jacó não receberam terras. Então, a gente viu que Jacó teve 13 filhos, e dos 13 filhos, 12 receberam terras por herança, né? A gente vai ver quem são esses 12, na verdade, dois, né? Levi, a tribo de Levi e o outro filho de Jacó, que é José, não receberam terra por herança. Nós vamos ver por que isso, na verdade, aconteceu. Os levitas, então você pode preencher os vermelhos aí na sua apostila, tá? Os levitas, que se tornou uma tribo de sacerdotes, e por isso, então, dois filhos de Jacó não receberam terra. Os levitas, que se tornaram uma tribo de sacerdotes, e por isso não recebeu terras como herança, mas a gente vai ver que eles vão ficar com 48 cidades espalhados entre as outras tribos. Porque, lembra, os levitas vão cuidar do tabernáculo nesse período, tá? E vão cuidar da parte religiosa e de sacrifícios do povo. Então, entre as 12 tribos, vai ter 48 cidades que vão ser designadas para os levitas, para que eles possam fazer esse trabalho do trabalho sacerdotal do povo, tá bom? Então, são 48 cidades que eles vão receber entre as tribos. E José, que morreu no Egito, seus dois filhos, Efraim e Manassés, que nasceram no Egito, receberam parte destas terras como herança. Então, no final do livro de Gênesis, você vai ver uma história muito interessante, quando Jacó vai abençoar seus netos, que são Efraim e Manassés. Ele vai tomar esses dois como filhos, entendeu? E por isso o nome de José não vai estar entre as divisão da terra. Se você tem um mapa na sua página 29, que é a divisão da terra, você tem um mapa aí de como a terra foi dividida. Você não vai ver o nome da tribo de José, porque os descendentes de José são Efraim e Manassés. Jacó recebeu Efraim e Manassés como seus filhos, abençoou eles como filhos dele, abençoou seus netos e trouxe eles como se fossem seus filhos. Jacó fez isso pelo fato de José ter salvo eles da fome, né? Porque lembra da história lá? José foi governador do Egito, a terra passou por uma grande fome, o pessoal de Canaã, a família de Jacó vivia lá em Canaã, lá estava tendo fome também, eles foram para o Egito procurar comida, aquela história que eu já contei, e por causa disso, pelo fato de José ter salvo a família de Jacó,
Jacó adota seus netos como seus filhos, e por isso, quando você vai ver na divisão das tribos, você vai ver tribo de Efraim e tribo de Manassés. E você vai ver uma outra coisa interessante, você vai ver que a tribo de Manassés, ela tem duas porções de terra. Ela tem tanto na parte oriental como na parte ocidental, no seu mapa, você vai ver aí. Por que que Manassés recebeu duas terras por herança e não foi Ruben que recebeu? Lembra que Ruben era o filho mais velho? Lembra do direito de primogenitura que eu falei? O filho mais velho tinha direito a um dobro de porção de terra. Mas, conforme você vai fazendo a sua leitura de Gênesis, você vai ver que Ruben comete um erro com seu pai. E ele vai se deitar com uma de suas esposas. Ruben comete um erro com seu pai e ele vai perder o direito de primogenitura. E Jacó vai passar esse direito de primogenitura, vai abençoar Manassés. Ele vai dar esse direito de primogenitura a Manassés. Por isso, no seu mapa, quando você vai ver seu mapa aí na página 29, você vai ver que Manassés tem uma porção de terra de um lado e tem porção de terra do outro lado. Né? Bastante terra Manassés recebeu. Por quê? Porque Jacó adotou os filhos de José então ele adotou seus netos como seus próprios filhos e deu a eles, né, o direito de receberem terra por herança. Então, esse foi o motivo, estou resumindo, pelo qual ele abençoou, né, os filhos de José. Você vai ler essa história, eu estava achando aqui onde que está relatada essa história para você poder ler e entender um pouco mais. Você vai ler essa história que eu estou contando em Gênesis capítulo 49, quando ele vai abençoar os filhos de José. Na verdade, o capítulo 48 e o capítulo 49 você vai ler. E você vai ler assim, ó: Ruben, que você é meu primogênito, Jacó falando, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Então, Ruben desonrou o leito de seu pai, e ele perdeu esse direito de filho primogênito. E aí você vai ver que esse direito foi passado para Manassés. Jacó abençoa Manassés, e por isso ele recebe o dobro de porção de terra, tá bom? Então você pode ler essa história com calma e entender um pouco mais sobre essa história de José, Jacó e Ruben. Número 2. Então, aqui vai cumprir-se a segunda promessa, né, que Deus fez a Abraão, Gênesis 12. Depois da conquista, Josué dividiu as terras. Veja a lista dos nomes e confira no mapa abaixo. Então você vai ter o mapa na sua página seguinte. Então, esses são os nomes das tribos que receberam porção: Ruben, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Aser, Benjamim, Efraim e Manassés. Os nomes dos filhos de Jacó, e os dois últimos são os nomes dos filhos de José, que Jacó recebeu como seus próprios filhos. Com a divisão das terras, Deus cumpre a segunda parte da promessa feita ao patriarca Abraão, que daria a terra prometida. E ele deu essa terra. Então, pode preencher aí. Então, essa foi a divisão da terra que ele fez, que Josué partilhou aí com as tribos de Israel. Você tem um mapinha na sua página 29 e eu coloquei também esse mesmo mapa que está na tela, é o que tem na sua apostila, é o jeito que ficou então a nação de Israel. Com a ocupação e divisão das terras já conquistadas por Josué, Deus cumpre a segunda parte das 3 grandes promessas feitas ao patriarca Abraão. Então, eles receberam aqui a terra prometida, dividiram essas terras, né? Lembra que Manassés recebeu 2 partes, então na parte oriental, parte ocidental, recebeu aqui 2 porções de terra. Aqui está para cá do Jordão e depois
do Transjordão, para o lado de lá do Jordão também recebeu. Então aqui tem as porções de terra e eu coloquei outros mapas para você entender um pouco mais de como era a situação e de como ficou, só para você entender um pouquinho mais. Então essa era Canaã, a terra que deveria ser conquistada, ok? E isso é como ficou a terra depois de ser conquistada. Os filisteus permaneceram, ok? Os amalequitas permaneceram ali, tá bom? Nós vimos que Edom permaneceu, eles deixaram, né? Eles passaram por Edom, passaram por Moabe. A gente viu que eles se estabeleceram aqui no Monte Nebo, né? Então aqui são as nações que ficaram, as remanescentes, ok? E as porções de terra que eles receberam, tá bom? Então, o mapa mais detalhado aí para você ver como era a terra de Canaã antes de ser conquistada e como ficou. Então, agora a nação de Israel já está com a sua terra, eles estão estabelecidos, eles estão aí nas suas porções, né? Lembrando que a tribo de Simeão está dentro da tribo de Judá, é isso mesmo que você está vendo, né? A tribo de Judá vem até essa parte aqui por fora. Quando você for ler o livro de Josué, você vai ler o nome das cidades, né? E aí você vai entender por que Simeão está dentro da tribo de Judá. Então, dentro da tribo de Judá está a tribo de Simeão. Então, aí tem as outras tribos, né? A tribo de Benjamim está exprimida aqui, né? A gente vai ver que a tribo de Benjamim vai vir o primeiro rei de Israel. A gente vai ver com calma disso, né? Então, tem a tribo de Dan, né? E você vai ver, no decorrer da história de Israel, que a tribo de Dan recebeu uma porção de terra muito pequenininha, né? E você vai ver no decorrer da história de Israel, quando você for lendo, que eles vão conquistar uma terra aqui em cima. Porque nesse mapa, você tem uma outra parte de Dan aqui em cima. Inicialmente, a terra ficou dessa forma. Dan recebeu essa porção. Mas eles conquistaram uma outra porção de terra lá em cima, e aí eles têm duas porções de terra, porque eles mesmos conquistaram e se estabeleceram um pouco mais para cima, porque acho que eles estavam meio apertados, sabe? E aí eles queriam um pouco mais de espaço. E aí eles conquistaram a outra parte lá em cima, ok? Então a gente viu que a segunda promessa que Deus fez a Abraão foi cumprida. Deus deu muitas terras para essa nação, né? A terra prometida, várias terras aí para eles usufruírem, né? Então, a gente está vendo que Deus cumpre as suas promessas. Então, falta a última grande promessa, que é a bênção universal em todas as nações e todas as pessoas em todo o mundo vão ser abençoadas com essa bênção. Mas essa bênção ainda está longe de acontecer. Por enquanto, as duas primeiras bênçãos já foram cumpridas aqui até o momento em que nós estamos. Então agora vamos continuar a história de Israel até que a última bênção seja concretizada, a última bênção que Deus fez para a nação de Israel. Tá bom? Espero que você tenha gostado da aula, tenha entendido um pouquinho mais. Se ficou em dúvida, pode mandar seus comentários. Tarefas para a próxima aula, leia esses textos. Na próxima aula a gente vai falar sobre o período dos juízes e depois sobre o período do Reino Unido e o Reino Dividido. A gente vai falar sobre vários assuntos muito interessantes. Mas, para a próxima aula, eu quero que você abra na sua página 30, letra B, você vai ler os textos que estão em Juízes e você vai escrever qual é o juiz libertador. Então, a gente vai estudar o livro o período dos juízes e vai ver que por vários momentos, os israelitas se tornaram escravos, né? A gente vai ver por quantos anos eles ficaram escravos, né? Qual é a nação que escravizou, qual foi o período em que eles foram escravizados e quem foi o juiz que libertou eles. Então, a tarefa de vocês é escrever qual foi o juiz. Então, na sua apostila, você já vai ter qual é a nação que estava escravizando no momento, por quantos anos eles foram escravizados e qual foi o juiz libertador. Então, você vai ler esses textos, né? Tem alguns textos aí na sua apostila. Na página 30, letra B, lá em cima, você vai ler esses textos e você vai escrever qual é o juiz que Deus usou para libertar a nação de Israel nesse período dos juízes. Vamos entender por que no período dos juízes a nação de Israel voltava a ser escravizada, voltava a ser oprimida. Vamos ver com calma
por que que isso acontecia. Então, você tem outros textos para você ler também. Eu quero que vocês leiam Deuteronômio 17. A gente vai falar sobre o período dos reis, né? Dos reis de Israel. E nesse texto de Deuteronômio 17, a gente vai ver quais são os deveres do rei, né? O que ele deveria fazer, né? A gente vai ver também que Deus não queria que o reinado fosse estabelecido. Ele queria que a nação de Israel fosse um reino, uma nação teocrática, aonde Deus fosse o rei deles. Mas a gente vai ver que no decorrer da história eles pedem um rei físico, um rei para ser igual às outras nações. E no texto de Deuteronômio 17, Deus sabia que isso ia acontecer, sabendo que isso ia acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas, já deixou lá em Deuteronômio quais seriam os deveres desse rei, quando ele assumisse o trono. Você vai ver também, em 1 Reis 6, você vai ver, ler o capítulo 6, você vai ver como foi organizada a construção do templo. Lembra que nós vimos a construção do tabernáculo? Do tabernáculo, posteriormente, vai se tornar o templo. Então vamos ver sobre o templo e você leia e tenta identificar algumas características que tem com o tabernáculo, tá bom? Depois você vai ler capítulo 10 de 1 Reis, do versículo 18 a 23. Se você quiser ler o capítulo 10 inteiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o reinado de Salomão. Salomão, filho de Davi, e ele teve um reinado esplendoroso, né, muito rico, e você vai ver os detalhes desse reinado, quando ele vai mandar construir o trono. Então você vai ler o texto do trono de Salomão. Então você vai ver o esplendor do reinado dele. E identifica como foi feito esse trono. O que tinha esse trono, como foi feito esse trono. Era um trono esplendoroso. Então você vai ler nesse capítulo 10 de 1 Reis, que Salomão era um rei esplendoroso. Gostava de construir coisas magníficas e gigantescas. Então, alguns textos aí para você ler. Lembra de fazer a tarefa da página 30 para nós entendermos o período dos juízes. Ok? Então, que bom que você chegou até aqui. Espero que você esteja gostando dessas aulas. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode mandar para nós. Pode mandar que eu vou responder. Se você não entendeu algum assunto, quiser que explique melhor esse assunto, pode mandar também a sua dúvida. Ok? Então, ótimos estudos, bons estudos, continue seus estudos, que Deus abençoe, te dê entendimento e sabedoria. Fique com Deus e até a próxima aula.